Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ao terminar a oração, o Senhor me levou a refletir sobre essa parábola, mas com foco no orgulho e na humildade. Porque no início dessa parábola é afirmada uma autojustificação de uma falsa humildade, que na verdade quer mostrar algo que não é necessário se fazer, pois a vida espiritual e o seu comportamento terá seu resultado na presença, que é revelada pelo nosso nível de intimidade, maturidade e renúncia. Mas isso não te dá o mérito de querer ser melhor que ninguém, mas de revelar o sobrenatural de Deus em tudo que faz através da obediência. E digo isso com grande pesar no espírito, pois tive que passar por 2 processos em minha vida. Mas, se tivesse ouvido atentamente aquilo que o Senhor disse e aquilo que minha esposa havia falado, não teria que viver o que vivemos. Mas sou muito grato por isso, pois mesmo sabendo quem era o Senhor em minha vida, tive que passar por esses processos para que fossem quebradas falácias que foram implantadas em minha vida através da religiosidade e de uma falsa impressão de compreender a vontade do Senhor, fazendo com que a minha vontade em determinado momento da caminhada fosse aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Mas isso era o orgulho de querer ter e não de se manter naquilo que o Senhor me orientou. Isso nos remete a pensar sobre a parábola descrita no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 21, que referencia a atitude de multiplicar o pouco que um senhor colocou na mão de seus servos e a honra estabelecida sobre essa atitude. O seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Mas também revela que aquele que não soube multiplicar o que foi entregue em suas mãos, mesmo sendo pouco, foi tratado como infiel, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 24 a 30. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e que ajuntas onde não espalhastes, e, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento, e dai-o ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui fala abertamente sobre a negligência de ter uma missão, uma direção, mas deixar o medo te paralisar.
ou ficar tão à mercê das coisas dessa terra, que a voz do Senhor fica distorcida diante do que foi proposto a fazer. Em outras palavras, queremos tanto fazer o que todos estão fazendo, que esquecemos de ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nossa família e o nosso chamado. E deixamos de fazer o simples, o básico. Deixamos-nos envolver de tal maneira que, mesmo conhecedores da palavra, não multiplicamos o que nos foi entregue, mas fazemos tudo para que não falte o pão de cada dia e possamos viver nossos luxos, negligenciando o chamado e a vontade do Senhor. Entenda algo: se for o que Deus preparou e te ordenou a fazer, nada poderá te paralisar. Mas, se for algo que você entendeu como uma oportunidade, sem que houvesse entendimento do que o Senhor disse, sempre teremos que recomeçar, até que haja a compreensão de quem somos, qual o nosso chamado e onde temos que colocar a nossa fé. E não estou colocando isso no âmbito profissional, mas no âmbito espiritual. Como citei no início, tive que passar por situações para compreender que tudo depende do nosso nível de maturidade, entendimento e intimidade com o Senhor. Pois, mesmo sabendo que o Senhor estava cuidando, acreditava que tudo estava naquilo que eu tinha que fazer do jeito que aprendi. Foi aí que comecei a passar por processos de aprendizagem profundos com o Senhor. Mas, com um adendo importante, minha atitude agora influenciava e refletia para minha esposa e meus filhos. E não era porque não orava, buscava, jejuava, estudava a palavra, tinha formações, graduações e cursos. Isso é só complemento para aquilo que o Senhor nos chamou a ser e a fazer. O que primeiramente o Senhor teve que me ensinar foi a ouvir a voz dele em sua totalidade. Aqui está retratado o orgulho de achar que está fazendo o que Deus mandou e ver tudo em sua volta minguar a ponto de não conseguir nem comprar o básico para casa, mesmo recebendo quantias grandes e que ao mesmo tempo que entravam, saíam e não tinha como saber como não havia mais nada. Isso nos remete a analisar as palavras do profeta Ageu, como descrito em seu livro no capítulo 1, nos versículos 4 e 6, que assim nos diz: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Era referenciado a negligência em edificar a casa do Senhor, outrora destruída, e ficar somente preocupados com seus próprios deleites, suas casas e suas posses. Mas como disse, eu orava, jejuava, pregava, ensinava a palavra, liderava, fazia tantas coisas, mas não era o que o Senhor mandou. Coloquei propositalmente o eu, para dizer que muitas vezes agimos assim, nosso orgulho mais alto que a vontade do Senhor. E o segundo episódio, depois de perder tudo e ter que voltar ao início, ao começo de tudo, foi reconhecer que dependemos do Senhor em tudo. Não adianta formação, graduação, empresa, plano de ação, plano de negócios, carteira de clientes, conhecimento de causa e ter experiência no que faz. O que está em ênfase é a presença de Deus através da nossa entrega. Aqui entra a quebra do orgulho para a manifestação da humildade. Como falei, tive que passar isso em um momento da minha vida e do ministério para entender tudo que o Senhor queria para nós. A ponto de uma noite, eu e minha esposa termos que dividir um tomate e agradecermos por estarmos em paz e viver aquilo que o Senhor prometeu e irmos dormir. E ao amanhecer, começar o dia com pessoas batendo em nosso portão, ligando, avisando que estavam chegando e cada um deles trazia algo em suas mãos, chegando no final do dia com a despensa, geladeira, fruteira, tudo, mas tudo cheio com tudo que necessitávamos. E algo importante de citar, ainda havia o aluguel a pagar, fora as contas de consumo. Aqui começou o aprendizado sobre depender.
Depois, o Senhor nos levou a crer e após a compreender o que era viver a dependência total a Ele. E quero concluir dizendo, aqui explanei rapidamente algo que perdurou alguns anos, pois nossa maior luta é e sempre será em compreender nossa dependência ao Senhor. Pois sempre vamos querer dar o nosso jeito. E aonde o homem coloca sua mão e faz do seu jeito, o Senhor não pode fazer. Hoje, sabemos que se não houver a quebra do orgulho e o estabelecimento da humildade, jamais haverá a consciência de uma fé sobrenatural e de uma dependência real ao Senhor e ao seu Santo Espírito. Porque sempre haverão especulações e desculpas e nunca uma dependência total. Por isso, se faz necessário compreendermos que ao multiplicarmos aquilo que nos foi colocado nas mãos, temos que observar como está a casa do Senhor. E não somente a casa física onde nos reunimos, mas também a espiritual, aquela que carregamos a cada manhã. A nossa casa espiritual sempre será vista por nossas palavras, atitudes e comportamentos. E a humildade, uma vez colocada em evidência, engolirá o orgulho. Então, caminharemos na direção do alvo, que é a nossa vida eterna. Não temas, multiplique o que te foi dado. A resposta, a provisão, a recompensa e o galardão vêm do Senhor. Continue a fazer aquilo que o homem paralisou, pois o Senhor não mandou você parar. Só obedeça, continue e seja constante. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti. Somos gratos pela vida de cada um dos Teus filhos. Obrigado, Pai, por estar renovando as forças, dar o entendimento, dar o conhecimento, retirar todo tipo, Pai, de barreira ou tudo aquilo que muitas vezes tem paralisado a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço agora, faça com que os olhos espirituais sejam abertos. Encaminhe eles, Pai, para estas portas que já estão abertas. Encaminhe eles, ó Senhor, e faça com que esta fé, Senhor, seja multiplicada e que esta fé seja agora acrescentada em Ti, Senhor, a ponto deles crerem, Senhor, que esta cura já está estabelecida, que esta provisão já está vindo, que esta providência, Senhor, já está, Pai, em pauta e que tudo aquilo que eles se propuserem em fazer, o Senhor está na direção, porque eles dependem de Ti, dependem da Sua presença, dependem do Seu amor. Creem, Senhor, na Sua palavra e creem, Senhor querido, no respaldo que nós temos, Pai, que é o nosso alvo, que é a nossa vida eterna. Pai, que em nome de Jesus, que sobre este dia, Pai, não só venham, Senhor querido, as Suas bênçãos, mas também, Senhor, acrescente a Sua sabedoria, o Seu entendimento e o Seu conhecimento, Pai, para que tudo aquilo que for dito, falado, ouvido, pensado ou até mesmo sentido, Senhor, seja, Pai, a revelação do Seu querer para a vida de cada um dos Teus. Muito obrigado, Pai. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando grandemente. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica O Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.